Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, e nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 10, e vamos ler apenas um verso. Salmo de número 10, o verso 14. É nessa palavra que meditaremos nesta noite da vitória. Salmo 10, verso 14. Você que está aqui, leia na sua Bíblia. Você que está em casa, leia na sua Bíblia. Essa semana uma irmã me disse exatamente assim: fico muito feliz, pastor, quando você orienta a gente ler o texto na Bíblia. Apesar da gente sempre ter o texto aqui no nosso telão, é importante que você esteja com a sua Bíblia, mesmo que a sua Bíblia seja eletrônica, que você lê a sua Bíblia no seu tablet, no seu smartphone, mas é importante você ler. Isso é importante para o desenvolvimento. O nosso crescimento, ele é contínuo, e ler a palavra de Deus faz parte desse alimento. A gente pregou sobre isso domingo, né? O alimento que nos faz crescer. Salmo de número 10, e nós vamos ler o verso 14, que diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Saiba disso, Deus enxerga o sofrimento e a dor. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor enxerga o sofrimento e a dor com um propósito. A palavra diz que Ele toma em suas mãos, para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Amém. Pode sentar no seu lugar. Pai querido, eu peço que mais uma vez o Senhor venha falar de forma profunda e poderosa ao nosso coração nesta noite da vitória. Que a tua palavra venha nos curar, que a tua palavra venha nos restaurar, que a tua palavra venha reavivar a fé no nosso coração. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Que nada nos atrapalhe, que o nosso coração esteja aqui por inteiro, que a nossa mente esteja inteira neste lugar, e que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence, que venha e arrume as coisas na nossa mente, no nosso coração, para que a tua palavra encontre guarida. Precisamos estar com a mente arrumada, meu Deus, organizada. E há pessoas que estão aqui que a mente está em desordem. Que a tua palavra traga ordem nesta noite na nossa mente e no nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Digam todos graças a Deus. Eu quero falar, irmãos, nessa noite sobre uma dor que todos nós carregamos. Eu quero falar sobre uma dor que acomete todo ser humano. A palavra do Senhor diz na carta de Paulo aos Romanos que toda a criação geme, e fala, gente, de um gemido proveniente de uma dor. Todo ser humano tem uma dor, seja qual for o ser humano. Até alguém que nesse momento se sente feliz. Até a pessoa que diz: não, pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, graças a Deus. Eu estou vivendo uma fase muito boa na minha vida. Até você tem uma dor, e essa dor, irmãos, nós carregamos porque faz parte da queda do homem, faz parte da natureza caída do homem, uma dor que nos acompanha. Alguns têm uma dor que acompanha desde a infância, alguns têm uma dor que acompanha desde a juventude. Por quê, gente? Porque nós vivemos em um mundo caído e desprovido de Deus. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, onde há a operação do maligno, há dor como consequência. Então, olha o que diz o apóstolo Paulo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor diz. Romanos capítulo 8, versículo 22.
O apóstolo Paulo nos informa que toda a criação geme, e ele diz que é como dores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22. Olha a informação que ele nos traz e confirma esse início que eu trago, de que nós vivemos uma dor. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada, ou seja, nós somos a natureza criada, nós somos o resultado da criação de Deus. A palavra diz que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, mesmo nós que conhecemos o Senhor Jesus, mesmo nós que recebemos a vida de Cristo, olha o que Paulo diz, ele diz toda a criação criada, toda a natureza criada, em outra versão da Bíblia diz toda a criação geme como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. Os irmãos entendem? Há uma dor interna. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, até recebermos a redenção por completo, de forma integral, porque isso só vai acontecer quando o nosso corpo for glorificado. Enquanto estivermos com esse corpo aqui decaído, que é passível de enfermidade, que é passível de dor, a palavra diz que tudo vai gemer como em dores de parto. Então eu quero confirmar isso, de que todos nós temos uma dor que precisa de resposta, uma dor que precisa ser curada. E quando essa dor, irmãos, ela não encontra a resposta em Jesus, ela procura respostas em outras coisas e em outras pessoas. Quando essa dor não encontra resposta e restauração no Criador, em Deus e em seu Filho Jesus, o ser humano vai buscar aplacar, reduzir a sua dor em outras coisas e em pessoas. É sobre isso que eu quero falar, sobre uma dor que nos acompanha. Por isso o coração do ser humano sente um vazio tão grande. Por isso o coração do ser humano sente uma falta tão grande. E as pessoas estão procurando preencher essa falta, que é proveniente de uma dor que as pessoas não sabem o que é. E está aqui a resposta. A criação que foi feita, realizada em Deus, depois da queda, tem agora uma dor que precisa de uma resposta. Como não consegue encontrar essa resposta buscando a Deus, pois isso é um processo, o ser humano faz o quê? Vai procurar essa resposta em coisas e em pessoas. A palavra dessa noite, ela vai se basear nessa dor e nessa resposta. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre o Deus que enxerga a dor. Porque entenda, olhe para mim, quando Deus criou o ser humano, e o apóstolo Paulo diz que toda a natureza criada geme, esperando, com expectativa o dia da redenção. Então quando o ser humano não busca a Deus, vai procurar em outras coisas, mas Deus está vendo essa dor. Deus está vendo essa dor dentro de mim. Deus está vendo essa dor dentro de você. E Ele sempre enxergou, Ele sempre viu, e Ele sempre usou os seus profetas para trazer a palavra de cura. Ele sempre usou pessoas para trazer respostas a essa nossa dor, sempre. Quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, eu quero trazer 3 histórias que demonstram essa resposta de Deus a essa dor do ser humano. Essa dor, olhe para mim, que às vezes é expressa no silêncio, às vezes ela é expressa em gritos. A forma da gente expressar a dor, gente, é muito peculiar, é muito subjetivo. Cada ser humano responde a uma dor de forma diferente. Já percebeu que é assim? E agora eu estou falando de dor física mesmo. É aquilo que a gente chama de limiar de dor, né?
Tem algumas pessoas que o limiar é bem pequeno. Então, qualquer dorzinha, essa pessoa já está desesperada. E tem pessoas que você olha e diz: meu Deus, eu não sei como é que ele suporta. Eu não sei como é que ela suporta essa dor. Pois é, porque depende do ser humano. Mas entenda, a cura, seja qual for a dor, seja física, seja emocional, seja espiritual, essa resposta e essa cura só está em Deus. E eu quero te dizer isso, que a leitura que fizemos do Salmo 10, o verso 14, diz que Deus, ele enxerga a dor. É interessante que, se você fizer uma correlação, preste atenção, ao que lemos em Romanos 8, a palavra diz que toda a criação procura resposta no Pai, porque nós somos como filhos esperando uma adoção. A leitura que fizemos no Salmo 10, 14, diz que Deus olha para a dor desses órfãos. Percebe isso? Há uma orfandade, irmãos, no ser humano. E esse ser humano procura o Pai que acalenta a sua dor, o Pai que traz resposta à sua dor. Você já viu como é criança? O que acontece com criança quando ela está com a sua dor? Pode ter de perto dessa criança quem for, essa criança só procura ou a mãe ou o pai, normalmente a mãe. Por quê? Porque é natural do ser humano procurar na sua orfandade aquela que lhe criou. É assim, todos nós seres humanos estamos correndo desesperados para o Pai Celestial, procurando resposta para a nossa orfandade e para a nossa dor. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de uma mulher. Aliás, eu trago os 3 exemplos de 3 mulheres. Uma mulher que tinha uma dor, e a sua dor era expressa num grito silencioso. E eu quero falar sobre Ana. A palavra do Senhor diz que Ana era casado com um homem. Na cultura da época isso era possível, e esse homem chamado Eucana, ele tinha uma outra mulher chamada Penina. A palavra diz que essa outra mulher de Eucana, ela tinha gerado filhos. Ana era estéril, e a palavra traz o detalhe dizendo que foi Deus quem a mantivera assim. Ela tinha algum problema no seu aparelho reprodutor e Deus não interviu. Deus permitiu que ela continuasse com aquele problema, e isso lhe causava uma dor dilacerante. E ouça, não apenas porque ela não conseguia gerar filhos, mas porque a palavra diz que essa outra mulher a humilhava. Essa outra mulher fazia dela pouco caso. Essa outra mulher usava os filhos para deixar a Ana pior. Porque entenda, tá? Às vezes a gente tem a nossa dor, e quem está por perto, às vezes faz questão de deixar a dor mais acentuada. E foi o que aconteceu com Ana. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. É o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel. E é aí que nasce, né, a história desse homem tão poderoso em Deus chamado Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Olha a causa da dor dessa mulher. Havia certo homem de Ramataim, um zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Siló é onde estava o tabernáculo. Lá, Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Entende? Ela é estéril e o Senhor não interviu. Não foi Deus que fez com que ela ficasse estéril. É que Deus ainda não tinha intervido na vida dela. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano.
Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Tinha uma dor que a fazia chorar. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana tentava, aplacar a dor dela, dizendo: será que o meu amor, você sabe que eu te amo, você não sabe que o meu amor é grande? Será que isso não é suficiente? Irmãos, tem dor que não é preenchida por nada. Tem dor que a gente tem que quem está do lado pode fazer o que for, e pode agir da maneira mais dócil, gentil e amorosa. Deixa eu te dizer, não vai ser suficiente. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber, em Siló estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, porque é isso que dor provoca, tá? Dor que não é curada gera amargura. Guarde isso no seu coração. Dor que não é curada gera amargura. Por isso que tem tanta gente amargurada, porque não tem encontrado a cura em Deus. A palavra diz que ela estava amargurada, era a alma que estava amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, lembra que eu falei? Tem dor que é expressa no silêncio, a gente não consegue nem falar. Era o caso de Ana, porque a palavra diz que ela orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. A pior coisa, irmãos, é quando as pessoas não entendem a nossa dor. Eu posso estar ministrando nessa noite para você, que você está tentando expressar o que você está sentindo e quem está do teu lado não está entendendo a tua dor. É a pior situação. E o pior é quando a pessoa julga que a nossa dor está sendo motivada por outra coisa. Isso é terrível. Era essa situação de Ana, uma dor incompreendida. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. E tem outra versão que diz: não julgue tua serva uma filha de Belial. Eu gosto dessa versão. Ou seja, o sacerdote, o homem, a autoridade espiritual estava julgando a dor daquela mulher. E ela diz: não julgue a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. A dor que deixava o seu rosto abatido. A palavra diz que aquela promessa se cumpriu. E no ano seguinte, o Senhor trouxe resposta à dor daquela mulher. A sua dor foi respondida, a sua dor foi curada e a sua dor foi reparada. Por quê? Porque o Salmo 10, verso 14 diz que o Senhor enxerga a nossa dor. Diga graças a Deus. A nossa dor incompreendida, a nossa dor que está sendo julgada. Às vezes a nossa dor está sendo incompreendida até por quem nos ama. O Senhor enxerga e Ele responde à nossa dor. Você pode dizer amém? A melhor coisa, irmãos, é confiarmos nesse Deus que enxerga a nossa dor. E eu quero dizer isso nessa noite de forma categórica, para que o teu coração se encha de alegria. O Senhor enxerga a tua dor e Ele vai trazer resposta a essa dor no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? O segundo exemplo que eu quero trazer é também de outra mulher, que também não conseguia gerar filhos. E era uma dor dilacerante. Uma dor que a fazia sentir sensações de morte. Eu quero falar sobre Raquel. Também uma situação da cultura da época, de um homem que era casado com duas mulheres. A palavra diz que Jacó, o filho de Isaac,
Ele tinha casado com Raquel e tinha casado com Lia, a sua irmã. E a palavra diz que Lia tinha gerado filhos e filha. Mas Raquel era estéril e Deus também não interviu. Até aquele momento Deus também não tinha intervido na dor de Raquel. E a palavra diz que por ela ver a sua irmã gerando filhos, tendo alegria em embalar um filho nos braços, isso a fazia sofrer. E isso fazia ela ter uma dor inexplicável. Apesar de, olha que coisa, né? As histórias são coincidentes. Apesar de, a palavra diz que a Jacó amava Raquel, porque ela tinha sido o seu primeiro objeto de amor, né? Você conhece a história, quando ele chega lá na casa do tio, ele amou Raquel de primeira e trabalhou 7 anos para casar com ela. O tio enganou e depois ele trabalha mais 7 anos, ele trabalhou 14 anos para casar com Raquel. E ele a amava, mas ela não conseguia gerar filhos. E olha o que diz a palavra de Deus, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 30. O primeiro versículo do capítulo 30 já explica essa dor que Raquel sentia. Olha o que diz a palavra, Gênesis capítulo 30, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dei-me filhos ou morrerei. Imagina o tamanho dessa dor, gente. A mulher entrou no nível de desespero por sua dor, que no coração dela entrou um sentimento ruim. A pior coisa, irmãos, é quando uma dor nossa não é reparada. A gente começa a nutrir sentimentos horríveis. Quando uma dor ela não é curada, a gente começa a nutrir sentimentos que nem nós mesmos nos acostumamos com eles. É terrível. Dor não curada gera doença no coração. Guarde isso, tá? Dor não curada gera doença no coração. Gera sentimento ruim no coração. Dor não curada gera amargura, gera inveja. Dor não curada gera despeito. A palavra diz porque aquela dor dilacerante não era resolvida no coração de Raquel, ela começou a ter inveja da irmã. E ela diz para o seu marido: ou você me dá um filho ou eu vou morrer. Olha, gente, olha o que aconteceu nessa família. Olha o que diz o versículo 2. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus para impedir de ter filhos? Ou seja, ela chega para o marido e diz: ou você gera um filho em mim ou eu vou morrer. E ele diz: você está achando que eu sou Deus? Eu não consigo fazer milagre. Eu não consigo resolver essa sua dor, apesar de te amar. Apesar de amar você mais do que amo Lia. Eu não posso resolver essa sua situação, porque, irmãos, tem dores nossas, que mesmo alguém que nos ama e se esforça muito para nos fazer bem, para nos ver melhor, ou se esforça muito para gerar algum tipo de momento melhor para a gente, essa pessoa não vai conseguir resolver a nossa dor. E esse é o problema, né? O problema é quando nós estamos tentando aplacar, resolver, ter resposta na nossa dor, nas pessoas e não em Deus. Jacó na verdade estava dizendo para ela: olha, quem vai resolver tua dor não sou eu não. Como teu marido, eu posso até te ajudar, mas quem vai resolver a tua dor é Deus. Olha o que diz o versículo 22, está com a sua Bíblia aberta aí. No mesmo capítulo 30, versículo 22, olha quem traz resposta à dor. Então Deus lembrou-se de Raquel. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Ou seja, dor sarada, dor curada gera frutificação na vida de quem recebeu a cura. Ouça o que eu estou te dizendo nessa noite. Essa dor que você sente desde a tua infância, essa dor que você tem buscado resposta em Deus já tem tanto tempo, quando o Senhor te curar, isso vai trazer frutificação na tua vida em outras áreas. Você pode dizer amém? Porque dor curada gera uma vida de frutificação.
Foi o que aconteceu com Raquel. Depois que Deus a curou, a palavra diz que ela teve outro filho. Além desse José, o Senhor deu a ela outro filho, porque dor curada gera frutificação. Diga graças a Deus. Eu quero falar sobre um último exemplo de alguém que precisava ter uma dor curada e sarada. Aí eu quero lhe levar agora para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4. Porque assim como Deus identificou e viu, como diz o Salmo 10, verso 14, a dor de Ana, o Senhor identificou e viu a dor de Raquel, Jesus também viu a dor de uma mulher. João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 15. Essa é a história da mulher samaritana, né? Jesus, aliás, já deixa eu adiantar, essa será a minha mensagem de domingo que vem. Mensagem de domingo já é exatamente aqui falando dessa história. Capítulo 4, versículo 14, Jesus chega em Samaria, pede para os discípulos irem preparar sua refeição, buscar comida, e ele fica sozinho, senta na beira daquele poço. A palavra diz que era por volta do meio-dia, e fica ali sozinho, esperando alguma coisa, que ele sabia o que era. A mulher que estava chegando, não. A palavra diz que a mulher samaritana vem, meio-dia, não era a hora das mulheres irem pegar água, tá, gente? A hora das mulheres pegarem água ou era de manhã cedinho ou era no final da tarde, quando o sol estava baixo. Mas ela escolheu aquele horário estrategicamente para não encontrar ninguém. Você conhece a história, ela era uma mulher afamada, ela não tinha uma boa fama. Então, para que ninguém conversasse com ela, para que ninguém lhe fizesse pergunta, para que ninguém lhe olhasse atravessado, porque às vezes, irmãos, quando nós estamos vivenciando uma dor, o que nós menos queremos é que alguém olhe para a gente assim de forma atravessada, porque a gente vai pensar, já está olhando para o que eu estou sofrendo, para o que eu estou vivendo. E quando alguém puxa a conversa, aí que a gente não quer mesmo. Por isso aquela mulher foi buscar água meio-dia, porque ela pensou, não vou encontrar ninguém, não preciso dar satisfação para ninguém, pego a minha água, volto para minha casa e vai estar tudo bem. Para surpresa dela, ela olha para o poço e lá, sentado à beira do poço, está um homem. Ela já deve ter pensado, o que é que esse homem está fazendo aí? Eu já vi esse horário para não encontrar ninguém. Jesus está lá sentado, a mulher chega, possivelmente em silêncio. Não era muito comum, tá, gente? Não era muito comum mulher e homem se falar se não fossem casados. É tanto que ela começa a tirar a sua água em silêncio e Jesus então quebra o silêncio, pedindo a ela água. Me dê água, pode me dar água para beber? E a resposta dela foi assim, um corte lacerante, né? Quando Jesus pede a ela água para beber, o que é que ela diz para o mestre? Você não sabe que nós samaritanos não nos damos bem, não conversamos com vocês judeus? Ou seja, ela não queria conversa, ela foi cortar Jesus e cortou. Ela queria cortar a conversa. Você não sabe que nós samaritanos não conversamos com vocês que são judeus? E Jesus então diz para ela, se você soubesse, quem está te pedindo água era você quem me pediria água, e eu te daria água viva. Ao que ela retruca e diz para ele, então você é maior que nosso pai Jacó, porque esse poço aqui foi ele quem cavou. Essa água aqui que serve toda a cidade de Sicá, a palavra diz que aquele poço, Jacó tinha cavado, e a palavra diz que aquela cidade ele tinha dado de presente a José. Possivelmente, né, gente, Jacó tinha comprado lotes ali, deu de presente, tinha um poço lá. E ela diz, você acha que você é maior que nosso pai Jacó? Porque esse poço aqui foi ele que cavou e deu de presente para o seu filho José. E ele então disse para aquela mulher, se você soubesse de fato quem está te pedindo água, era você que me pediria água e eu te daria água viva. Se você beber dessa água aqui, você está dizendo que é tão preciosa, porque foi Jacó quem cavou, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você vai beber uma vez e nunca mais você vai ter sede. E ela diz então para ele, eu quero essa água. E ele então diz o que para ela? Tá bom, mas eu não vou repartir isso com você sozinha, vá chamar seu marido. Eu quero responder uma dor para a tua família. Eu não quero responder uma dor só sua, eu quero responder uma dor para a sua família. E quando Jesus diz para ela, vá buscar seu marido, então ela diz, eu não tenho marido. Vamos ler? Capítulo 4, versículo 15. A mulher disse, Senhor,
dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Que sede, gente? Uma sede de uma dor que acompanhava a sua vida há muito tempo. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Alguns teólogos dizem que ela estava sendo irônica. Outros dizem que ela estava sendo verdadeira. Mas ela diz, então, já que você tem essa água aí, me dê. Eu não quero mais voltar aqui nesse poço para tirar dessa água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Versículo 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ou seja, Jesus começou a tocar aquela mulher exatamente na sua dor, e isso começou a gerar nela o que, gente? Ela começou a desmontar a sua armadura, porque ela chega diante de Jesus toda armada. Ela não queria conversa, ela não queria que Jesus acessasse a sua dor, ela não queria que Jesus tivesse acesso ao seu recôndito de dor, e agora Jesus vai e desmonta toda aquela armadura, porque, irmãos, pessoas que vivem uma dor, elas sempre estão armadas, sempre com respostas duras, sempre com respostas veementes. Pessoas que sentem dor, na verdade, elas não ouvem para compreender, elas ouvem para dar resposta. Já viu gente assim? A maioria vive assim. A maioria não ouve para receber, ouve para dar resposta. Porque é o que acontece. Aquela mulher nem esperava Jesus terminar a frase, ela já tinha a resposta pronta. E Jesus diz para ela, ó, o que você está dizendo é verdade. Porque tem uma dor aí. Uma dor que você tem buscado responder e curar. Não em você, mas procurando nos seus relacionamentos. É a pior condição humana, irmãos. É quando a gente tem uma dor e a gente tenta resolver e aplacar essa dor nas pessoas. Essa mulher já tinha passado por 5 casamentos. Porque ela estava buscando o quê? Resposta. Porque ela estava buscando o quê? Cura. Ela estava buscando o quê? Ela estava buscando aplacar uma dor que a acompanhava há tanto tempo. Só que ela estava buscando no poço errado. Ela estava buscando nas pessoas erradas. Jesus identificou a sua dor. E Jesus veio na vida dela para trazer exatamente cura. Você conhece a história. Agora Jesus começa a despejar sobre a vida daquela mulher o remédio. A água viva. Jesus começa a despejar na vida dela a resposta. E aquela mulher que estava sedenta, que disse para Jesus, eu quero essa água aí para que eu nunca volte mais a pegar água nesse poço. Agora Jesus começa a curá-la com a água que sara, a água que cura. E aquela mulher começa a ser curada, ela começa a ser restaurada. E quando Jesus termina de revelar tudo na vida dela, a palavra diz que ela sai gritando, ela sai falando e dizendo, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que falou tudo sobre a minha vida, eu encontrei aquele que acessou a minha dor e trouxe resposta à minha dor. A palavra diz que ela entra na cidade falando para todo mundo. A palavra diz que ela quer agora falar para todo mundo, alguém acessou a minha dor não para me julgar. Alguém acessou a minha dor não para me olhar de forma atravessada. Alguém acessou a minha dor para definitivamente curá-la e resolvê-la. O Salmo 10, o verso 14 diz que Deus enxerga o sofrimento e a dor. E eu quero te dizer isso nessa noite. Eu não sei qual é a tua dor. Para algumas pessoas, irmãos, a dor que dilacera o seu coração é a ausência de um pai ou de uma paternidade funcional. Porque o que eu mais ouço como pastor é que é mais doloroso, não é você ser órfão de pai que partiu, que morreu, é você ser órfão de pai que estava vivo. É a pior forma de orfandade. É o que eu mais ouço enquanto pastor atendendo pessoas. Pastor, dói mais porque meu pai estava vivo, mas eu era um órfão. Eu era órfão.
E tem gente que a sua dor é isso, a dor da paternidade funcional. A dor da paternidade que se assemelhe com a paternidade celestial. Porque é isso que o maligno faz, tá, gente? O maligno, ele alija o ser humano para que ele não tenha a funcionalidade da paternidade, e ele sente então a falta da paternidade do Pai Celestial. Sempre, já preguei sobre isso. Aliás, sempre no mês de agosto a gente traz uma série de mensagens sobre paternidade. Se você nunca ouviu, procura lá no nosso canal de YouTube e você vai ver que todos os anos eu ministro sobre isso, sobre a cura da paternidade que é necessária. E a maior dor, irmãos, dos seres humanos, seja homem, seja mulher, é a busca da cura da paternidade. Possa ser que a sua dor seja isso. Você esperava mais do seu pai. Você esperava mais daquele que deveria ter te trazido proteção e não trouxe. E essa dor dói, não só no teu coração, mas dói na tua alma, dói nos teus sentimentos. Jesus, ele vê essa dor. E ele quer te curar. E creia, ele vai te curar no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tem algumas pessoas que a sua dor é a dor de uma infância de dor e de traumas. Para algumas pessoas a infância foi muito dolorosa e a dor, o pior é que a dor persiste. O pior é que a dor insiste. Você já saiu da infância, você já saiu da adolescência, você hoje já tem até filhos, mas a dor da infância persiste. Não sei qual era a história da infância daquela mulher, mas ela estava procurando nos seus relacionamentos algo que resolvesse a sua dor. Possivelmente uma dor que a acompanhava há muito tempo. Jesus identificou isso. Para algumas pessoas, irmãos, a dor da infância traumática e dolorosa é uma dor que persiste, que só é curada quando o Pai Celestial nos toma nos braços e diz para a gente, tal qual a mãe e um pai pegam um bebê e uma criança e diz, está tudo bem. E é maravilhoso quando nós somos curados, vendo o Pai Celestial nos tomar nos braços dizendo, está tudo bem, minha filha. Está tudo bem, meu filho. O mundo pode ter te causado dor. Eu estou aqui para te causar cura, trazer resposta à sua vida. Para algumas pessoas a dor que insiste é a dor da rejeição. Se há algo, irmãos, que dói no coração do ser humano, é vencer a rejeição. E todos nós, em algum momento, de alguma forma, sofremos algum tipo ou algum nível de rejeição. A pastora Joyce Meyer tem um livro que trata sobre isso de forma saradora, curadora. Ela fala sobre a cura da rejeição. Se você nunca leu esse livro, eu recomendo que você leia. O livro chamado A Raiz da Rejeição. E nesse livro ela fala exatamente sobre essa raiz que vem desde lá, dos primórdios, da infância, da casa do pai, da casa da mãe. A rejeição, irmãos, é uma causadora, quanto mais de dor. E muitas pessoas precisam ser curadas, ser saradas dessa dor que a rejeição provoca. Algumas pessoas podem estar procurando a cura de uma perda que você teve, recente ou de algum tempo. E quando nós não vivenciamos o luto e não saramos uma perda, sim, a dor ela insiste e ela persiste. E às vezes essa perda ela é recente e dói muito, mas às vezes ela é de um tempo ou de muito tempo atrás. Mas a dor é a mesma. Porque ela precisa de bálsamo, ela precisa de óleo, ela precisa de cura. É aquele trauma, causado naquele homem que foi assaltado descendo de Jerusalém para Jericó. Você conhece a parábola que Jesus contou? Que aquele homem descendo foi pego pelos assaltantes e a palavra diz que ele foi deixado à beira do caminho, quase morto. Eu gosto demais quando a palavra diz, você conhece a história, o levita passou de largo, o sacerdote passou de largo e veio o samaritano, colocou o homem sobre os seus ombros, levou para a hospedaria. E eu gosto demais quando a palavra diz que ele colocou óleo, untou óleo em suas feridas. Preste bem atenção, toda ferida precisa de óleo para sarar. E sabe o que significa óleo na palavra de Deus? A presença sublime, amorosa e especial do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. Tem dores que
que só são aplacadas e curadas no nosso coração quando o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada dentro de nós. É assim que somos curados. Digam graças a Deus. Tem dores, irmãos, que só o Espírito Santo derramando o seu bálsamo, de fato, que vai trazer cura. Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento. E eu quero orar, e a minha oração nessa noite, ela será especial pela sua dor. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a dor que agora você está sentindo ou que te acompanha já há um tempo. E por isso que você não consegue ser de fato feliz. Porque quando nós vivemos uma dor, irmãos, nós ficamos irritadiços. Já teve uma dor que persiste? Já teve aquela dor no ouvido que durou horas ou dias? Já viu o nível de irritabilidade? E às vezes, irmãos, nós estamos ferindo pessoas porque não estamos sabendo curar uma dor. E aí quem chega perto é atingido, né? Porque a gente começa a ficar numa irritabilidade emocional e espiritual que não conseguimos compreender. E depois que o Espírito Santo traz discernimento e clareza, a gente percebe, oh meu Deus, o problema não era aquela pessoa. Eu terminei tantos relacionamentos e não eram as pessoas, o problema era uma dor que eu não conseguia resolver. Eu passei por tantos empregos e achava sempre que o problema eram os meus colegas de trabalho, era o meu patrão. Eu sempre achei que o problema estava nas outras pessoas, mas tem uma dor em mim. Tem uma dor de uma decepção que eu não consegui superar. Tem uma dor de uma decepção religiosa que eu não consegui superar. Tem uma dor de uma decepção numa liderança que eu tive que eu não consegui superar. Creia, a cura vem do Senhor, eu creio, meu Deus. Venha sobre nós com o teu bálsamo. Venha sobre nós com a tua cura, meu Deus. E acalma o meu. O Senhor enxerga a tua dor de mãe e de pai. Eu quero orar nessa noite por você, pai e mãe, que tem uma dor que envolve os teus filhos. O Senhor enxerga a tua dor. É isso que queremos gritar. É isso que queremos clamar, meu Deus. Confiamos em Ti. Cante essa canção. Creio que e receba o bálsamo de Deus sobre a tua vida. Creio que declare esses versos, recebendo o óleo de Deus sobre a tua cabeça, descendo até o teu coração, recebendo a cura de Deus na tua alma. Creio que Tu és a vida. Toda a natureza criada geme como em dores de parto. Essa é a nossa condição humana, meu Deus. Uma dor constante. E só o Senhor é quem resolve, só o Senhor é quem cura. Como nós precisamos de Ti, meu Deus. Você que está aqui, você que está em casa, creia nisso. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele te vê. Mais que isso, Ele vê a tua dor. A palavra do Senhor diz que Ele enxerga o sofrimento e a dor. Ele te vê, Ele te enxerga. O Senhor quer que você pare essa busca implacável de resolver um vazio. Sabe esse vazio que você tenta resolver nas coisas? Que você tenta resolver em uma sensação por causa de uma substância química? Sabe você que precisa parar de buscar na bebida, nas drogas? Você que precisa parar de buscar nos relacionamentos? Essa dor, só Jesus. E só se você abrir o seu coração para que Ele te cure. Mas Ele não te cura numa oração de um culto. Entenda isso. Tem gente que está querendo curar uma dor numa oração.
uma imposição de mãos, é um processo, Você precisa de cura hoje, você precisa de cura amanhã, você precisa de cura depois, e depois, e depois, e depois. É assim que somos curados, todos os dias, meu Deus, todos os dias. Declare isso. E enquanto você está declarando isso, se você puder aí no seu lugar, se ajoelhe aí no seu lugar. Assim como Ana fez. A palavra do Senhor diz que ela foi para um canto do santuário. Procure esse canto do santuário agora. A palavra do Senhor diz que Ana se prostrou ali naquele canto do santuário. E a sua oração, o seu clamor era silencioso. A palavra diz que ela só balbuciava. Oh, meu Deus, tem muito clamor neste lugar, nesta noite. Em cada canto desse santuário tem um clamor. Em cada canto desse santuário tem um coração expressamente gritando e dizendo para o Senhor: olhe para mim. Ah, meu Deus, olha para a dor dessa tua filha. Tem pessoas que precisam começar, meu Deus, um processo de cura neste momento. Tem dores que o Senhor cura instantaneamente. Tem dores que o Senhor coloca o óleo e serão curadas, meu Deus, serão curadas ao longo de um processo. A dor de Naamã precisou de 7 mergulhos. A dor de Bartimeu precisou lhe responder que queria mesmo ser curado. A dor daquele paralítico do tanque de Betesda precisou também da sua resposta: eu quero ser curado. 38 anos ele buscando resposta e cura para a sua dor. Ah, meu Deus, há muito gemido, há muita dor, há muito grito nesta noite, nesse santuário. Assim como Ana procurou o seu canto, há pessoas aqui prostradas diante de ti, meu Deus, dizendo para o Senhor: olhe para a minha dor, meu Deus, olhe para o meu sofrimento, o sofrimento que é incompreendido por pessoas íntimas e próximas. Olhe, meu Deus, olhe para esta dor e para este sofrimento. A tua palavra diz que o Senhor traz cura. A tua palavra diz que o Senhor traz resposta. A tua palavra diz que o Senhor resolve o problema de orfandade. Ah, meu Deus, há muitas e variadas formas de dores, mas o Senhor está enxergando todas. O Senhor está enxergando este teu filho que se prostra diante de ti. O Senhor está enxergando esta tua filha que em lágrimas diz: Pai, olhe para a minha dor e traga cura. Derrama o teu óleo, derrama o teu bálsamo. Cremos que tu és a nossa cura, meu Deus. Cremos que tu és a resposta para a nossa dor. Há pessoas aqui, meu Deus, que a dor é física. É uma dor, meu Deus, que já é no corpo. É uma dor que já se transferiu da alma e do coração para o corpo. Há pessoas que só o coração está aí dilacerado, enfermo, encharcado de lágrimas e de sofrimento. O Senhor é a nossa cura, meu Deus. O Senhor é aquele que traz vida e vida abundante. Quando essa pessoa se levantar desse seu lugar, desse seu canto do santuário, eu tenho certeza, meu Deus, que algo especial e maravilhoso, algo especial e maravilhoso já terá acontecido, porque maior é o nosso Deus, maior é o Senhor que nos sara, Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que traz resposta, o
Senhor que traz resposta ao coração desse pai e dessa mãe. O Senhor que traz resposta ao coração dessa filha e desse filho. O Senhor que nos sara está neste lugar. O Senhor que nos cura. Cremos que Tu és a nossa cura, meu Deus. Cremos que Tu és a nossa cura. Cremos que Tu és a vida pulsante em nós. Nós cremos que Tu és a vida em nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela cura. Eu sinto o Senhor nos curando nesta noite. Eu sinto o Senhor distribuindo a cura na alma, no coração dessa Tua filha. Eu sinto, meu Deus. Tu és a nossa cura e não há outro igual a Ti. Como nós precisamos de Ti, meu Deus. Creio que Tu és a cura. Fique em pé no seu lugar declarando isso. És tudo. Levante-se do seu lugar. Levante a sua voz. Sim, meu Deus. Creio que Tu és a vida. Sim, meu Deus. Creio que não há outro igual a Ti. Levante as suas mãos e declare isso. Enquanto você canta, o Senhor está te curando. Enquanto você declara, o Senhor está te sarando. Tu és a cura. Creio que és tudo. Creia nisso. O Senhor começou nesta noite um lindo, poderoso e transformador processo de cura na sua vida. Chegará o tempo em que você vai dizer: meu Deus, como eu precisava estar naquele dia, pois eu estava procurando em tantas pessoas, eu feri tantas pessoas, eu decepcionei tantas pessoas, mas a dor estava em mim, meu Deus, e eu fui curado, e eu fui curada, porque o Senhor fez cessar a dor na minha alma e no meu coração. Como disse aquela mulher samaritana, Ele me disse tudo sobre a minha vida. Oh, meu Deus, nada é impossível, meu Deus. Nada é impossível. Levante o seu olhar para o céu e declare isso: nada é impossível. Nada é impossível. Você que está em casa, faça isso também. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos diante dessa tela e louve ao Senhor. Declare a sua cura. Sim, meu Deus. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti, meu Deus. Sim, meu Deus. Nada é impossível para Ti. Oh, tens o meu mundo em Tuas mãos. O teu futuro está garantido e curado. O teu futuro está garantido e curado. O Senhor já está lá no teu futuro dizendo: pode vir, minha filha, pode vir, meu filho, eu já te curei. A tua dor já está curada. Viva o processo de cura. Nada é impossível para Ti, meu Deus. Eu creio que Tu és a cura. Eu creio assim, meu Deus. Eu creio assim. Tudo para mim. És tudo para mim. Tudo, meu Deus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. não há outro igual a Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Sabe a última história que eu contei? Pode aplaudir ao Senhor. Olha o que diz o versículo 25, você não precisa ler não, só ouça. Jesus falou tudo da vida daquela mulher, né? Explicou para ela: a tua dor, ela não será aplacada nem resolvida nos teus relacionamentos. Eu estou te curando integralmente. Olha o que diz a palavra no versículo 25. 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Olha que coisa, a mulher esqueceu até o motivo que ela tinha ido fazer no poço. Ela foi para o poço buscar água. A cura dela foi tão completa e total que ela esqueceu até o motivo que ela tinha ido ali. Porque é assim que Jesus faz, tá? Quando Jesus nos cura, nada mais importa. É uma cura tão integral, tão completa, que nada mais importa. A palavra diz que até o cântaro ela deixou no poço. A palavra diz assim: ela voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Já imaginou? A mulher agora já começou a partilhar com outras pessoas o que Jesus tinha feito na vida dela. Porque acontece assim, tá? Enquanto a gente está com dor, a gente não consegue partilhar Jesus com outras pessoas. A gente só consegue partilhar reclamação. Enquanto a gente está com dor e essa dor não é curada, a gente só consegue partilhar amargura. Mas quando a nossa dor é curada, a gente consegue partilhar vida. É assim que acontece, a gente começa a transformar a vida de outras pessoas. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Você crê nisso? Essa dor vai passar. Essa dor vai passar, porque Jesus já entrou com o remédio certo. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus já entrou com o remédio certo. Agora entenda, tá? A dor, ela não se aplaca na instantaneidade do remédio, né? Você toma um remédio, você tá com a dor na cabeça, aí você toma um analgésico, assim você toma e já passa. Não é de forma instantânea não, é um processo, tá? É um processo. Então viva o processo. No processo o Senhor está te curando. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa noite tão especial. A vitória do Senhor é declarada sobre as nossas vidas. Nós saímos daqui nessa noite, meu Deus, com essa palavra firme no nosso coração. O Senhor enxerga a nossa dor, o Senhor vê a nossa dor, o Senhor aplica remédio sobre a nossa dor. Nada mais importa quando o Senhor nos cura. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós o teu bálsamo, o óleo sagrado, nos trazendo cura integral. Obrigado. Saímos daqui, meu Deus, com essa palavra, nos fazendo flutuar. É assim, exatamente assim, leves, curados, porque é assim que o Senhor nos cura e nos sara. Não procuraremos respostas em pessoas, nem em lugares. A nossa resposta está no Senhor. E é no Senhor que seremos sarados e curados. Obrigado. Nos dá um restante de noite muito abençoado. Restante de noite de paz, de cura e de restauração. Leva-nos em paz. Nos dá, meu Deus, uma quinta-feira, uma sexta-feira, um final de semana de vitória. E que o processo de cura seja contínuo na nossa vida. No nome de Jesus. Creio que será assim, por isso eu te agradeço. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, trazendo cura hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vou em paz, curados, sarados, no nome de Jesus. Um final de semana abençoado. Deus abençoe sua família, sua casa.